Olá, quem acompanha a discussão da regulamentação das armas de fogo aqui no Brasil certamente já percebeu que esse é um tema que muito se parece com as discussões a respeito de futebol, com as preferências dos torcedores. Todo mundo tem a sua e se sente quase que numa compulsão incontrolável por manifestar essa opinião, por externar aquilo que pensa sobre o assunto. De um certo modo, isso é até positivo, porque difunde as discussões em torno desse tema e permite que mais dados sejam alcançados por aquelas pessoas que realmente querem se aprofundar no tema e formar as suas próprias convicções. No entanto, quando autoridades que têm poder para definir certos rumos nesse tema começam a se manifestar sobre ele de forma puramente ideológica, isso se torna extremamente preocupante. E foi justamente o que aconteceu recentemente com uma manifestação do ministro do STF, Gilmar Mendes, a respeito do rastreamento de armas e munições, nitidamente comprando a narrativa que foi difundida de modo muito maciço pela mídia, a respeito das portarias que foram revogadas pelo Exército a pedido do presidente da República e que versavam sobre um novo sistema de rastreabilidade de armas, o ministro afirmou a sua preocupação por não se ter adotado o que ali era proposto, mas dizendo que com isso o Brasil estaria abrindo mão do sistema de rastreamento de armas, o que é absolutamente falso, porque nós, inclusive já tem vídeo sobre isso aqui no canal, continuamos tendo sim os sistemas de rastreamento de armas, o sistema de rastreamento de munições vendidas, como nós sempre tivemos desde lá o Estatuto do Desarmamento, onde nós tivemos a inclusão dos sistemas que são obrigatórios aqui no Brasil. Nada disso foi revogado. Nós já vimos que o que se queria, o que se pretendia com aquelas portarias era simplesmente criar mecanismos que não existem em nenhum outro lugar do mundo, que reconhecidamente são uma exclusividade brasileira, para que com isso apenas quem cumpre essas exigências pudesse comercializar armas de fogo aqui no Brasil. No caso, as indústrias nacionais que já seguem esse protocolo. O que é que essas portarias faziam na prática? Fechavam as importações. Mas a revogação delas não trouxe nenhum descontrole, não se abriu mão de nenhum dos mecanismos de controle que são adotados aqui no Brasil para rastreamento de armas e munições, que seguem os rígidos padrões internacionais, aqui inclusive indo além deles no caso da marcação dos culotes das munições vendidas para instituições policiais, instituições de segurança pública e as forças armadas. Mas o grande problema dessa manifestação não está no desconhecimento técnico manifestado pelo ministro, e sim na sua posição ideológica, uma vez que aqui no Brasil, infelizmente, os julgamentos acabam sendo muitas vezes permeados por exatamente essas questões ideológicas. Nós temos uma formatação constitucional que foi moldada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia princípios e dentre esses princípios há imenso subjetivismo, sobretudo no que se refere à proporcionalidade e razoabilidade. São preceitos para cuja definição é imprescindível que o intérprete deposite ali a sua compreensão pessoal. O que é razoável para uma pessoa pode não ser razoável para outra. Isso vai depender da sua impressão sobre aquele assunto. E a partir do momento que se entende que a Constituição privilegia a proporcionalidade e a razoabilidade, tudo que não seja razoável e proporcional poderá ser considerado inconstitucional. E o que é que isso gera de risco efetivo? É que muitas vezes tudo que se faz a respeito da regulamentação de armas de fogo, seja na própria lei, seja com atos normativos regulamentares, é levado ao Supremo Tribunal Federal em termos de contestação. Se contesta absolutamente qualquer medida a respeito de armas de fogo aqui no Brasil. E
no julgamento dessas contestações, será ali depositada a impressão pessoal no campo subjetivo dos julgadores. E é nesse ponto que a falta de conhecimento técnico se torna, sim, grave. A mera manifestação de um desconhecimento não teria tanto problema, mas esse desconhecimento, quando pode afetar um julgamento sobre constitucionalidade, se torna gravíssimo. O ministro Luiz Fux, que é o próximo presidente do STF, pouco tempo depois de ter tomado posse no cargo, chegou a declarar em uma entrevista que o desarmamento deveria ser coercitivo, que se deveria entrar na casa das pessoas para tomar as suas armas. E mais do que isso, afirmou que em 2005, quando a população optou por preservar o comércio de armas e munições, ela teria votado errado. Ou seja, o desarmamento para o ministro Fux é algo fundamental que deveria ser imposto pelo Estado. Nessa manifestação mais recente do ministro Gilmar Mendes, ele também reforça isso, coloca que somente o Estado deveria ter o monopólio da força com as polícias e as forças armadas. Então são pré-concepções que já estão formadas dentro de um âmbito muito restrito que define muitas vezes os rumos dos atos normativos que são tomados aqui no Brasil. Daí o imenso perigo disso. Seria fundamental que se conseguisse levar a esses julgadores, a essas autoridades, informações técnicas. É muito fácil repetir o discurso de que mais armas resultam em mais mortes, mas isso só se sustenta se os indicadores não forem olhados, porque se nós olharmos os indicadores oficiais aqui no Brasil, a realidade é outra. Quando se teve aqui maior explosão na comercialização de armas, nós tivemos os menores índices de homicídio. É um discurso equivocado, falso, puramente ideológico, mas o risco de transportar-se esse discurso para julgamentos se torna algo gravíssimo. Imaginem que qualquer próxima regulamentação que o presidente da República faça a respeito de armas de fogo, fatalmente vai acabar no STF. E é lá no STF que vai se definir se essas medidas serão legais ou não, constitucionais ou não, mas também se são razoáveis ou não. Razoável para quem? Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Se gostou, peço aqui que registre sua avaliação, deixe aqui o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, aproveite para fazer isso, se inscreva aqui conosco, ative suas notificações. Se você quiser apoiar o trabalho que é aqui feito na produção de conteúdo, veja aqui as opções Seja Membro e as nossas contribuições diretas. Siga-me também nas outras redes sociais e deixo aqui um forte abraço, o aguardando num próximo vídeo. Até lá!